Bem-vindo ao espaço Shunking Down da Shunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Bom dia, Miguel. Bom dia, amiga. Há quanto tempo? Já tinhas saudades minhas? Diz lá. Yes. E destas nossas conversas, Shanking Down? Nem durmo a pensar nisto. Olha, sabes que fui aqui impulsionada por duas ouvintes nossas que falaram comigo sobre a importância que as nossas conversas têm tido na vida delas. A Adélia e a Margarida Silva. Portanto, quero mandar um beijinho às duas, porque nós realmente temos andado aqui a procrastinar a gravação e agora, pessoal, estamos aqui mais uma vez para entregar conteúdo útil, assim esperamos que seja para quem nos está a ver e a ouvir. E então, pronto para mais uma conversa? Vamos lá. Olha, para começar, eu quero contar uma história. Eu tenho aqui uma cábula, que esta história foi acabadinha de inventar. Bem? É a história da Dona Maria e da Dona Emília. Elas são duas vizinhas. Elas vivem lado a lado, em casas geminadas, e os seus jardins são contíguos, separados apenas por um pequeno muro. Elas compraram a casa mais ou menos na mesma altura, e o jardim de ambas ainda não estava tratado, era apenas um monte de terra. Mais ou menos pela mesma altura, ambas decidiram jardinar o jardim, tratá-lo e plantar uma série de plantas e de flores. Foram as duas ao horto lá da terra, o único que existia, aliás, e compraram terra, adubo, sementes de árvores de fruto e de flores, e compraram também algumas plantas já em vaso para irem adornando o jardim. Iniciaram os trabalhos de jardinagem mais ou menos na mesma altura. E a Dona Maria, que fez exatamente aquilo que lá no horto lhe tinham dito para fazer, plantou e regou, mas começou a ver as suas plantas em vaso murcharem até morrer e as sementes teimavam em não germinar. Chatice, disse ela, venderam-me gato por lebre. Isto é uma afronta. E lá foi ela ao horto reclamar e exigir novas sementes, novas plantas em vaso e terra nova, pois aquilo que lhe tinham vendido estava estragado. Uma vez a Dona Maria, ao mesmo processo, conseguiu que lhe dessem as coisas novas, plantou e regou e nada de sementes germinadas. E as plantas continuaram a murchar nos vasos. Olhou para o jardim da vizinha, do Dona Emília. Nessa altura já estava quase a florir e disse para os seus botões: Pois, esta aqui é que teve sorte. Lá no horto é que lhe venderam os melhores produtos e a mim nada. E a mim explicaram-me tudo mal. Eu fiz tudo o que me disseram e nada. E além disso, cá para mim a vizinha lançou-me uma olhada, aquela invejosa, quer tudo para ela. E ainda por cima tem um gato. Cá para mim, de certeza que ele veio fazer xixi aqui na minha terra. Não tenho sorte nenhuma. Por esta altura, a Dona Emília já tinha o seu jardim a florir. E ela regozijava-se com a sua conquista. Também ela fez exatamente aquilo que lhe disseram lá no horto para fazer. Mas percebeu que a exposição solar e os ventos daquele seu pedaço de terra exigiam adaptações ao que lhe tinham dito. E então ela começou, assim que ela começou a ver as plantas a murcharem, aquelas folhas das plantas em vaso a murcharem, ela começou a ler sobre jardinagem e a ver alguns tutoriais na internet. Ela percebeu que andava a regar em demasia as plantas e estou por bem também falar com alguns vizinhos, sei que eles tinham os melhores jardins lá da aldeia, e começou a obter alguns conselhos e, por tentativa e erro, melhorando o ambiente
para que o seu jardim pudesse florir belo e saudável, lá conseguiu. E no final do dia sentava-se feliz no alpendre a contemplar a sua obra. Gostaste desta história? Acabadinha de inventar? Ora, Pano para mangas, pano para mangas. qual é a diferença entre a Dona Maria e o seu jardim que não dava frutos, não dava nada? Um azar incrível que aquela mulher tinha. E a Dona Emília que conseguiu pôr o seu jardim belo, florido. Engraçado, antes de passar a palavra, nas empresas eu vejo muitas Donas Marias, muitos líderes e olham para fora, para a sua equipa, por exemplo, e pensam para as pessoas estão avariadas, tudo mal. Tem que contratar novas pessoas. Depois vêm novas pessoas e continua a não funcionar. O que é que se passa aqui? Ora, mote para o lançamento do nosso tema. Passo-te a palavra agora sim, Miguel. O que é que tu achas disto? Ora bem, Alexandra, tal e qual como falámos na pré-gravação, o tema da causa e do efeito, não é? Causa e efeito é assim um princípio, se calhar até um princípio universal, que nos pode ajudar a perceber a nossa colocação perante a realidade. Isso é sempre uma escolha. E aqui estamos a falar de quê? A escolha de como é que eu quero olhar para aquilo que está a acontecer à minha volta. Ou até para aquilo que está a acontecer dentro de mim. E nessa opção, e na história que tu trouxeste, e muito boa, há esta perspectiva de colocar fora de mim a responsabilidade de tudo o que está a acontecer, e então é como se eu dependesse de fatores externos para ter resultados, ou colocar dentro de mim não só a causa da interpretação do que está a acontecer, porque sou eu que o faço naturalmente com o meu grau de conhecimento, com o meu padrão de pensamento, com a leitura que faço da realidade em si, como também perceber de que forma é que eu estou a contribuir ou não para aquilo que está a acontecer. Portanto, estar do lado da causa significa que eu também sou co-criador dos resultados à minha volta. Temos sempre essa opção, ou julgar, ou criticar o que está fora, ou contribuir para aquilo que está fora e que não está sob o meu controle, possa ter uma retificação, uma alteração, e até inclusivamente este pressuposto, nós já falámos algumas vezes, que as pessoas fazem sempre a melhor escolha que têm no momento, dadas as circunstâncias e com o conhecimento que têm, não é? Concretamente, julgar o outro, julgar para fora, sem nada a fazer, não me parece que seja inteligente, nem que vá alterar nada. Antes, pelo contrário, vai criar dentro de mim um certo estado de tensão emocional, ainda por cima prejudicar a minha performance, o meu equilíbrio, e tensão gera tensão. Basicamente, dentro da história que tu colocaste aqui assim, vamos encontrar isto desde que levantamos até que deitamos, e eu penso até que os nossos sonhos são constituídos por ou causa ou efeito. Onde é que eu estou? O que é que eu estive a fazer hoje à noite? Estive a produzir, estive a criar, estive a modificar, estive a alterar o meu caminho, ou estive a queixar-me, ou estive a apontar, ou estive a sinalizar apenas no sentido de a vida está mal e a culpa não é minha. Mas o que é isto da vida? É a percepção que cada um tem aqui também. Naturalmente, Alexandra, isto acontece em qualquer tipo de contexto, cingindo-nos agora no campo de trabalho, cujo objetivo é produção, é objetivos, é fecho de negócio, é executar num timing, é ter resultados, não é? Resumidamente é ter resultados. Quem é que está a contribuir para ter resultados? Quem é que não está a contribuir para ter resultados? Eu julgo que ninguém vá para o trabalho desejoso para não ter resultados. É claro que eles não aparecem e há uma causa disso. A causa é o processo e a forma como as pessoas estão a avançar nesse processo. Faz sentido? Todo sentido. A pergunta que eu te quero fazer de seguida é porque é que existem pessoas que estão mais do lado da causa, como como tu acabaste de falar, mais similares à Dona Emília, não é? Aquela que foi procurar
soluções e aprendeu e foi modelar bons exemplos e conseguiu ter o seu jardim bem jardinado. Porque é que existem pessoas que estão deste lado da causa e pessoas que estão do lado do efeito e se sentem mais vítimas das circunstâncias e não tão donas do seu próprio, da sua própria realidade, não é? Colocam-se mais deste lado. O que é que faz a diferença? Porque é que temos pessoas a pender mais para um lado, apesar de eu acreditar, todos nós em determinadas circunstâncias podemos oscilar entre os dois lados, não é? Agora, o que é que faz que tipicamente eu esteja mais de um lado ou de outro? Querida amiga Alexandra, a tua própria pergunta, ela apela à causa. Porquê é que há pessoas que vivem mais aqui desse lado? Ou seja, tu queres que eu te dê uma causa disso. Naturalmente que a causa vem da organização que cada um de nós traz consigo. Ora, nós começamos a organizar a nossa percepção com base também nos modelos que tivemos à volta, não é? Como é que funcionava a minha mãe? Como é que funcionava o meu pai? Como é que funcionavam os meus irmãos? Como é que funcionavam os meus pares na escola? Como é que funcionavam os meus mentores, professores, não é? E logo eu vou construindo também uma leitura, fazendo o mesmo que os outros faziam, não é? É claro que no processo de crescimento natural e de instrução ou de educação, em que eu vou modelando a forma de pensar sobre as coisas, eu vou modelar as pessoas que me estão mais próximas. Pelo menos até aos 7 anos, como já falámos disso, não é? Eu vou beber da forma como quem está ao meu lado interpreta o que está a acontecer, não é? Às vezes encontro esta, mesmo em termos familiares, esta reação: a culpa é tua, a culpa é tua, eu não tenho culpa, tu é que tens culpa, tu estás a ver aqui, não é? Como é que isto nos leva a criar o lado do efeito, não é? A apontar o dedo. Claro, por um lado, o lado positivo, ok, muito bem, eu sou responsável, eu sou potente, já para não dizer omnipotente, tenho poder, não é? Eu estou triste e a culpa é tua, eu fiz mal e a culpa é tua porque me interrompeste, não é? Opa, isto faz de mim um ser poderoso, a culpa é toda minha, não é? Vem de trás. Agora, a dada altura da vida, nós começamos a escolher como é que queremos pensar, não é? E não é a nascença que nós escolhemos, nós bebemos, não é? É nisto que assenta depois este tipo de mentoria ou de instrução, ou a própria programação neurolinguística. O que pretende é que as pessoas se coloquem cada vez mais nesta leitura do lado da causa, não é? Como é que eu posso ajudar o outro a pensar diferente, a fazer melhor, não é? Claro, se eu não o faço primeiro, vai ser menos fácil de contagiar ou influenciar alguém. Naturalmente, cada um tem o seu percurso de educação, formação, de construção de perspectiva, e eu garanto que isso é transformável, é modificável. Assim eu tenho um guia ou alguém que me acompanhe e que me diga: espera, a maneira como estás a pensar faz-te sentir melhor? E alguém me responde: não, não me sinto nada bem, então muda. Porque se não te sentes bem, talvez haja outra maneira de olhar para isso, não é? E isso vai ao encontro também da tua pergunta, que é: o que é que me impede de estar constantemente no lado da causa e de ter uma interpretação não só produtiva, mas criativa, e de ajudar o que está à minha volta a fazer de outra maneira? Ora, o que me impede é a cegueira. Já falámos da cegueira, não é? Cegueira de percepção, cegueira de visão. E, naturalmente, isso acontece ou surge quando o que está à minha volta, o que está a acontecer, me toca imediatamente, sem escolha, e eu fico num estado emocional com falta de recursos, uma instabilidade. A instabilidade emocional leva a que eu me coloque no lado do efeito, eu sinto-me mal e pá, é porque está calor lá fora e logo não consigo ver de outra maneira. A questão da cegueira é que 2, 3, 4 segundos, 10 segundos, meio minuto, 1 minuto, meia hora depois eu posso olhar para mim e pensar: pá, lá estou eu aqui a fazer aquilo que não quero, pá, mas também faço, que é apontar o dedo à realidade em si, aquilo que eu não controlo, não é? Portanto, uma boa prática será estratégias rápidas e imediatas de conseguir manter esta estabilidade emocional ao longo do dia, ainda que à minha volta possa estar a acontecer algum tipo de turbulência, adversidade, reação. Também já falámos sobre isto, sobre a nossa sensibilidade aos estímulos externos e o quanto isso atenua o nosso estado de equilíbrio. Um estado de equilíbrio, um estado de equilíbrio efusivo, leva a que haja, de alguma forma, esta
projeção, vou chamar isto de projeção, de apontar o dedo ou de cair no lado da vitimização e do queixume e da crítica, né? E aqui falo da crítica paralisadora e não uma crítica de evolução, porque há crítica de crescimento, de evolução. Uma crítica parada, tu és isto, tu és assim, é assim, não tenho sorte nenhuma, zero sorte, pá, como é que não tens sorte nenhuma, né? E nós nem nos damos conta de que nos auto-hipnotizamos por aquilo que expressamos. Aliás, a expressão verbal não é mais do que uma amostra da maneira como nos colocamos mentalmente. O que tu estás a dizer é que é uma questão de escolha. Nós podemos escolher sentirmos-nos de outra maneira. Ok? Agora, isso parece mais fácil de falar, não é? Como é que eu escolho? Como é que eu faço essa escolha? Como é que este processo com a programação neurolinguística, como é que nos pode alargar aqui o nosso leque de escolhas para podermos escolher sentir-nos de forma diferente perante as circunstâncias? É isso. É isso o quê? É que pede a escolha a tal instabilidade com que me encontro. E é uma instabilidade neurofisiológica. É como se eu estivesse aqui, às vezes basta estar abaixo de forma física, logo eu não tenho tanta escolha. Até esse equilíbrio físico é fundamental em termos de objetivos. O que é que eu faço todos os dias para manter esse equilíbrio, esse nivelamento? Logo pela manhã parece que há aí alguns autores que sugerem como é que inicia o seu dia e como é que permanece nesse equilíbrio emocional. E não estou a falar de santificação nem de santidade, né? Acho que é um hábito saudável é manter esse equilíbrio e ter pequenos pontos ao longo do dia onde eu me reveja, onde eu avalio o que está a acontecer, como é que eu estou, como é que eu me sinto, não é? Como diria o Eckhart Tolle, o poder do agora, não é? Como é que eu estou agora? Como é que eu me sinto agora, neste momento? Porque neste turbilhão todo de pensamentos que temos ao longo do dia, isto pode criar grandes variáveis e quanto maior for o turbilhão, mais eu caio no lado da vitimização. Até rima, olha, até rima. Deixa-me falar-te de dois conceitos que penso que sejam a mesma coisa do que estamos aqui a falar. Sabemos que a programação neurolinguística vai modular muitos bons exemplos de práticas e estratégias que funcionam. E eu acredito que este fenómeno de causa e efeito tenha sido modelado da psicologia. Eu lembro-me de aprender no liceu o locus de controlo interno ou locus de controlo externo. E ao rever esta matéria, agora a preparar-me para a nossa conversa, eu percebo que é muito similar. Portanto, o locus de controlo interno significa que eu estou do lado da causa, eu sinto, que eu acredito que eu tenho controlo sobre o meu comportamento, os meus resultados, e o locus de controlo externo significa que estou do lado do efeito, e então tudo o que me acontece é causa de algo externo a mim, das circunstâncias e dos outros. E há um outro conceito ainda que também vai tocando aqui a causa e efeito, que também é giro explorar, é o mindset. A Carol Dweck, a psicóloga americana, ela escreveu o livro Mindset, que fala da mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento, mindset fixo ou mindset de crescimento. E no mindset fixo equivale ao efeito, não é? Eu acredito que eu não consigo mudar, portanto, faz-me lembrar um bocado o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim, Gabriela, lembras-te disto? Portanto, não tenho aquilo que eu sou, vou ser para sempre, portanto, não tenho potencial de evolução, de crescimento, sou fruto das minhas circunstâncias e da minha educação, ponto final, e dos meus genes. E o mindset de crescimento, por outro lado, do lado da causa, as pessoas acreditam que podem fazer diferente, estão mais predispostas e abertas ao risco, a arriscar fazer coisas novas, são mais receptivas ao feedback, sentem o feedback como algo construtivo para melhorarem em termos de performance e obterem melhores resultados. Acho giro estes três conceitos, causa e efeito,
locus de controle interno e externo e o mindset fixo ou de crescimento, para mim, são basicamente a mesma coisa e reforçam a importância disto, do tema que estamos a falar. Está tudo aqui, como tu dizes, não é? Está tudo aqui. Portanto, eu reajo não ao mundo como ele é, mas eu reajo ao mundo como eu sou. Com a minha imagem do mundo, sim. O meu mapa mundo. O mapa da realidade. O mapa da realidade. Olha, achas que falta falar assim alguma coisa relevante sobre este tema? Para darmos como concluída a nossa conversa? Queria deixar aqui uma prática de automonitorização que nós podemos fazer. O lançamento diário do meu dia pode ser uma boa reflexão. O que é que eu tenho hoje? Quais são os desafios? Como é que eu me quero sentir? Como é que eu quero lidar com o dia de hoje? Estando aberto, não é? Esta abertura, este princípio de abertura à realidade. Hoje quero aceitar as coisas como elas são e fazer aquilo que é possível ser feito, não é? Isto, até me está aqui a ocorrer uma oração agora não me lembro, mas um dia deste vamos recitá-la, não é? E por outro lado, à noite eu posso fazer o tal review do meu dia, encontrar os momentos onde eu senti um efeito qualquer nefasto e perceber de que forma é que eu estive lá e como é que eu quero estar lá. Ou seja, não é tapar, mas é quase que expurgar isso para mim próprio. O ideal é ter alguém no caminho que processe e onde podemos partilhar, não é? Porque quando nós estamos no lado do efeito, podemos ter uma sensação que rejeitamos. E esse é o ponto da aprendizagem, não é? Estou com isto a querer dizer o quê? Tirar o peso da perfeição que eu tenho que estar sempre aqui, pá, autocontrolado e na causa e a dominar, que até enjoa às vezes, naquelas pessoas que está sempre tudo bem, pá, que pisam assim um monte de qualquer coisa à frente, ai que bom, que giro, pá, e que não se enervam nem nada, tirar esse peso da perfeição e dar-me ao direito da vulnerabilidade e de analisar assim por uns breves minutos sobre o que é que hoje me tocou, o que é que hoje me incomodou, e aí claro estou no efeito, não é? E dessa forma predispor-me como é que eu quero lidar com estas situações quando elas aparecerem, porque elas vão aparecer, como é que eu me quero sentir. E quando estou a fazer este exercício mental, já estou a programar-me. A resposta a isto é programação neurolinguística. Claro que não tenho ninguém a acompanhar-me, não é? Nem olhar para isso. Logo, cada dia da nossa vida é um treino neurolinguístico ao fazer este tipo de exercício. Pegar na dor, pegar na adversidade e, boa, como é que eu me quero sentir quando isto suceder novamente? Como é que eu quero lidar? Como é que eu quero aproveitar isto para reforçar a ligação com o outro? Não é? Porque quando as coisas correm bem é fácil, não é? Agora, quando as coisas não correm bem, aliás, quem é que define que as coisas correm bem ou não correm bem? O ego, não é? Parece que ao libertar-me do meu ego e estar mais aberto e conectado à realidade, o caminho torna-se mais delicioso e aí tenho mais poder para que possa movimentar certos aspectos e que tudo se organize a nosso favor. Não a meu, a nosso favor. Fica a dica. Aproveitar tudo o que nos acontece como oportunidade de aprendizagem. Ou então como uma oportunidade de queixume, também pode ser. Olha, cada um que escolha. Vamos dar liberdade a cada um que escolha fazer o que quiser. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e a sabedoria para distinguir umas das outras. Isto está-se a tornar um podcast religioso. Boa! Olha, o que é que temos aí na nossa agenda proximamente para que as pessoas possam frequentar webinars, introdução à programação neurolinguística? O que é que temos sim, proximamente? Alexandra, no nosso cardápio temos aquilo que melhor sabemos fazer, que é programação neurolinguística aplicada
quer seja em termos subjetivos, onde cada qual se poderá encaixar num formato de introdução ou, inclusivamente, introdução e certificação, os nossos programas especializados para a área do ensino e das empresas e também os nossos serviços de coaching individualizado. É uma questão de explorar o nosso site e, a partir daí, procurar pontos de investimento que seguramente irão ajudar a que eu me organize e consiga ter uma caminhada ainda mais saborosa. Portanto, a partir de setembro, outubro, estamos em lançamento Norte, Porto, Lisboa, Fátima e outras zonas do país. É uma questão online também para o mundo. A oferta mantém-se como de costume. E ainda, aqui partilhar uma novidade, uma parceria muito interessante com a ANGE, a Associação Nacional dos Jovens Empresários, onde vamos também entregar para associados e não associados, portanto está aberto ao público em geral, iniciação à programação neurolinguística e certificação practitioner de PNL. Vão pesquisar, portanto estamos a entrar também no mundo das empresas e ajudar líderes e as equipas a colocarem-se cada vez mais do lado da cá. Obrigada, Miguel. Gostei muito desta conversa. Diga, beijinho. Vamos lá desfrutar do Até breve. calor que está à nossa volta. Vamos lá. Beijinho.